Primeiro aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do céu, a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Leia em voz alta o versículo 18 comigo. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Mais uma vez o versículo 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo rico privilégio de nos reunirmos essa manhã, pela alegria de ver as irmãs reunidas ontem, nesse culto que foi tão maravilhoso, nessa reunião de mulheres tão especial, e agora no culto reunidos aqui, que o teu Espírito Santo fale aos corações sobre a esperança que temos no porvir, que o teu Espírito Santo console corações angustiados, agitados nessa manhã, com a viva esperança, a bendita esperança de que um dia estaremos face a face, veremos a face adorada de nosso Salvador. Esse será o dia da vitória, em que virá o nosso Jesus, nosso Salvador, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a verdadeira esperança, inabalável, que ela seja firmada em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como os irmãos sabem, eu tive o privilégio de liderar o trabalho de jovens da nossa denominação de 2013, o ano que foi ordenado ao Ministério Pastoral, juntamente com o nosso saudoso pastor Alessandro, até o ano de 2019, ano em que tive o privilégio de ser enviado aqui para a Igreja do Anil. Então, nesse período de 2013 a 2019, eu liderei o Geração Ação, o trabalho de jovens da nossa denominação, e tive a oportunidade de pregar em muitas igrejas. E, numa ocasião, eu passei por uma situação um pouco peculiar, porque eu fui convidado para pregar numa igreja lá em Nova Iguaçu. Preguei em muitas igrejas na Baixada. O povo da Baixada é animado, irmãos, é uma bênção, uma alegria. Povo, saudade daquele povo, tenho ido pouco lá na Baixada, espero voltar, né? Em outubro, vou pregar na igreja do Chavante, lá em Belfor Roxo, lá dentro, perto de Nova Aurora. Já estou doido para ir lá para... Pastor Eli, vocês conhecem? Gente boa demais. Os músicos lá são da pesada, a galera lá investe em música. Nossa, lá é muito bom. E uma vez eu fui pregar na igreja de Corumbá, que é um bairro ali de Nova Iguaçu, perto da fábrica da Aniele. Quem conhece Nova Iguaçu deve conhecer. Só que... Mandiná conhece tudo. E estava lá, só que aquela igreja, ela ordenou um pastor que foi para a igreja de Parque Flora, que é um bairro também próximo em Nova Iguaçu. E esse pastor, pastor Alex, infelizmente veio a falecer. E ele faleceu na semana que eu ia pregar em Corumbá. Então ele era praticamente o pastor daquela igreja, também, juntamente, né, com o pastor Moisés. E estava aquela igreja consternada. Tipo, ele faleceu quarta ou quinta-feira, eu fui pregar no domingo. Então aquele clima literalmente funeral. A igreja em Parque Flora estava enlutada, mas ele tinha vindo de Corumbá, não tinha muitos anos. Então ele era um homem que devia não ter nem 50 anos, ou tinha uns 50 anos. E a igreja estava muito entristecida. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui calado, né? Eu fui cair de... Quando me convidaram, eu nem imaginava, ninguém imaginava. E o que falar para uma igreja que acabou de perder um de seus pastores, um homem querido, um homem presente? Foi antes da pandemia, bem antes, então não foi naquele contexto em que muitas pessoas perderam suas vidas por causa da Covid-19. As mortes eram menos frequentes do que aconteceu alguns anos depois, mas não por isso menos doídas, né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Mas Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. Eu falei, bom, vou pregar o que eu creio que Deus já colocou no meu coração. E o que eu fui falar naquela manhã foi exatamente
o mesmo tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, que é sobre a esperança no porvir. Muitas pessoas, quando pensam em escatologia, escatos, logos, o estudo das últimas coisas, da consumação de todas as coisas, pensam em calendários para o fim do mundo, pensam em sinais. Os sinais existem, nós precisamos estar atentos a eles. Deus não nos autoriza a fazer um calendário programando a vinda de Jesus. Jesus disse que só o Pai sabe o dia e a hora. Não podemos fazer isso, mas devemos estudar escatologia. No ano de 2020, eu preguei aqui 44 mensagens, irmãos, sobre Apocalipse e outros textos de escatologia, inclusive sobre esse, estão no nosso YouTube. Expus todo o livro de Apocalipse, falamos bastante sobre isso, era o ano da pandemia, então aquele momento. E assim como foi lá em Corumbá, em Nova Iguaçu, a palavra de Deus traz esse tema do fim do mundo para nos consolar. Não é para gerar curiosidade, para você ficar pensando, mas como é que vai ser? Vai ser um chip, vai ser isso, ficar pensando nos detalhes, como muitos influenciadores de YouTube ganham, às vezes, muita visibilidade, fazendo profecias que muitas vezes são da sua cabeça, ou alguns no futuro no passado, marcaram a vinda de Jesus. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que marcaram a vinda de Jesus. Jesus vai voltar no dia tal. Aí não voltou. Não, na verdade é que houve uma mudança, vai voltar no outro dia. Aí Jesus não voltou a ponto de ter se não me engano, eu não sei se são dos Mormons ou dos Testemunhos de Jeová, não lembro ao certo quem que falou isso, que já que errou a data e deu uma contornada e falou, não, Jesus já voltou, mas ele está reinando em espírito. Mas a Bíblia fala que sua volta vai ser visível, vai ser, todo olho verá como é que ele está reinando em espírito. Jesus não voltou, ele errou. E vamos falar isso daqui a pouco na aula, se você puder ficar conosco. Profecias, as pessoas falam profecias, às vezes as pessoas creem de forma ingênua e as coisas não acontecem e as pessoas continuam crendo, por incrível que isso pareça. Mas falarei sobre isso daqui a pouco na escola dominical, se Deus permitir. A escatologia, o estudo da consumação das coisas, do fim dos tempos, da volta de Jesus, dos novos céus e nova terra, não é para a gente ficar curioso e ficar fazendo a agenda do final do mundo, mas é para a gente ter consolo do que Deus tem para nós no futuro, irmãos. E é exatamente isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, e foi isso que eu falei àquela igreja enlutada, naquela semana que havia perdido um de seus pastores, e eu creio que da parte do Senhor foi para trazer esperança e consolo àqueles irmãos. Antes de entrar no texto propriamente dito, queria falar um pouquinho da igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica era uma igreja fiel, era uma igreja que foi elogiada por Paulo muitas vezes nessa carta. Volte comigo no capítulo 1, um breve panorama da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era uma igreja que tinha uma fé operante, dedicada em amor e uma esperança firme em Jesus Cristo. E o que Paulo fazia por eles? Orávamos. Eu falei muito isso quando eu preguei uma série aqui na igreja sobre as orações do apóstolo Paulo. Às vezes a gente ora por situações difíceis, como temos orado. Oramos por pessoas passando por dificuldades, pessoas que estão vacilantes na fé, por enfermidade. Devemos continuar fazendo isso. Mas também temos que orar por aqueles que estão firmes. Aquela igreja estava firme, estava operosa na fé, estava dedicada no amor, estava comprometida com a esperança, firme na esperança em Jesus Cristo, mas ainda assim Paulo fala o quê? Que orava sem cessar por aqueles irmãos. Então tem aquele irmão que é uma bênção na sua vida, aquela irmã que sempre traz uma palavra que te abençoa, te traz alegria. Não pense assim, fulano está tão bem, aquela irmã é tão cheia do Espírito Santo, está sempre alegre, que Deus a abençoe. Ore por ela, ore para que ele e ela continuem firmes no Senhor. Oremos por aqueles que estão necessitados e oremos por aqueles que estão bem, irmãos. Ore pela sua igreja, ore pela liderança da igreja, ore pelos cultos, irmãos. Vamos ter culto no sábado, no seu tempo de oração. Ore, Senhor, abençoa o culto de domingo de manhã, abençoa quem vai pregar a palavra de Deus, abençoa o ministro do louvor, abençoa quem vai cuidar das crianças, abençoa o diácono de serviço, os ministros e ministras. Ore, precisamos orar, irmãos. As coisas que estão caminhando bem precisam de oração também. E era isso que Paulo fazia por aquela igreja fiel. Capítulo 1 ainda, versículos 6 e 7, olha o que ele diz dessa igreja. Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos que cantamos essa manhã.
Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o calvário ao pecador sempre apontar, como diz o hino. Eles estavam passando por sofrimento, mas viviam a alegria do Espírito Santo. E no versículo 7 diz assim: vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela era uma igreja que era modelo para outras igrejas. Capítulo 2, versículo 13, diz assim, 2:13, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então aqueles irmãos tinham alegria no Espírito Santo em meio às lutas, e eles acolheram a palavra pregada como palavra de Deus, irmãos. Então eles tinham a alegria do Espírito Santo, tinham a palavra. Capítulo 3, versículo 6. Timóteo foi enviado a Tessalônica e trouxe notícias daqueles irmãos tessalonicenses. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito do quê? Da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Só até aí, parar no meio da frase, só para destacar que Timóteo trouxe boas notícias acerca da fé e do amor daqueles irmãos. Versículo 8. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Paulo fala, estamos alegres, estamos vivendo ao saber de vocês estarem firmes no Senhor. E o último versículo, capítulo 4, versículo 1, diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, era uma igreja que era modelo, era uma igreja que tinha uma fé operante, uma dedicação ao amor e uma firme esperança em Jesus Cristo. Timóteo voltou para Paulo com boas notícias daqueles irmãos, mas Paulo quis chamar a atenção deles sobre esse assunto da esperança do porvir. Talvez, em meio àquelas tribulações, aquela igreja tenha perdido alguns irmãos, a semelhança da igreja que eu falei lá em Nova Iguaçu, que tinha perdido um de seus pastores, que estava numa outra igreja próxima, e estavam tristes, enlutados. Então, Paulo soube, possivelmente por meio de Timóteo, que aquela igreja estava vivendo uma esperança. Observe que no capítulo 3, 6, que nós lemos, fala que Timóteo trouxe boas notícias a respeito da fé e do amor. Cadê a esperança? É um tripé, fé, esperança e amor. E das três, como diz em 1 Coríntios 13, o amor é o maior porque a fé vai acabar, a esperança também. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se crê. Então, um dia a gente vai ver Jesus face a face, a gente não vai precisar mais de fé, porque o nosso objeto, o alvo da nossa fé estará diante dos nossos olhos. Esperança também será concluída, porque estaremos diante de tudo aquilo que Deus tem para nós. Não precisaremos ter mais esperança, que estará tudo consumado, mas o amor dura para sempre. E Paulo falou aqui da fé, do amor, mas não falou da esperança. Talvez, diante da dor do luto, da perda, das dificuldades da vida, a esperança daqueles irmãos estivesse vacilante. Não temos como afirmar isso, mas é uma possibilidade. E aqui no capítulo 4, então, versículo 13, chegamos ao que Paulo vem dizer a esses irmãos. Eu queria falar sobre essa parte, depois sobre o capítulo 5, a consolação de sabermos que estaremos com o Senhor. Cantamos aqui há pouco, né, que o nosso galardão, a tua palavra ao mundo, eu deixarei brilhar, me ajude, ó Deus, a viver só para ti. A minha coroa, eu deixo aos teus pés, olhando para o pessoal do backing para me ajudar a lembrar a letra. A minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar, minha recompensa é tua glória vive em mim. Irmãos, a gente tem uma recompensa que esse mundo não conhece. Viver com o Espírito Santo já no dia de hoje e ter a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Nada nesse mundo pode comprar essa esperança. E esse é o primeiro ponto que eu queria chamar nos versículos 13 a 18 do capítulo 4. A certeza de que estaremos com o Senhor, irmãos. Essa é a maior convicção que devemos ter, é a maior esperança. Tudo isso vai passar, os problemas de saúde vão passar. Às vezes eu vou visitar pessoas no hospital, não devia falar isso para vocês. Às vezes eu falo assim, isso vai passar. De uma forma ou de outra vai passar. Se a pessoa sobreviver ou morrer, ela vai passar por aquilo ali. Aquilo ali uma hora vai passar, irmão. Tudo isso vai passar, a dificuldade financeira vai passar, as tristezas vão passar, as alegrias também vão passar, mas nós estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Lembra quando você que é casado começou a namorar a sua esposa, ou você, o seu marido, e era aquela expectativa daquele encontro, né, de ter aquele primeiro encontro, a primeira, hoje chamam de date os jovens, né? Aquele primeiro encontro lá que vocês vão ter, aquela expectativa de encontrar a pessoa amada.
Quero ver, todo casamento que eu tenho a alegria de celebrar, na hora que a noiva vai entrar, eu fico olhando para a cara do noivo. Irmãos. Eu vou levar uns lenços, porque eu já sei que a lã vai se derramar. Então, fico olhando o noivo, quando a noiva vem entrar, dá quase para ver o coração batendo assim pelo terno. E aí, daqui a pouco, quando a noiva entra, normalmente um noivo abre um olhão assim, como... Ela chegou, a minha amada. Noiva ainda, daqui a pouco esposa. Essa expectativa, então, mas nós estaremos com a pessoa mais importante do universo, estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém. Olha o que diz o versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm o quê? Esperança. Irmãos, já lembro, né, ossos do ofício, eu já fui a muitos sepultamentos. Especialmente ali no Jardim da Saudade de Sulacap, quem conhece vai reconhecer, as capelas são bem ao lado uma da outra. Irmãos, como eu já vi algumas vezes, a gente está no sepultamento de um irmão querido, uma pessoa que morreu em Cristo, e as pessoas tristes, pessoas com o coração apertado, às vezes os parentes chorando, entristecidos, mas um ar de tranquilidade, de paz, de saber que aquela pessoa está com o Senhor. E na capela ao lado, irmãos, às vezes você ouve gritos de desespero, pessoas transtornadas, porque é assim que acontece, como Paulo fala aqui, a tristeza para os demais que não têm esperança. Nós ficamos tristes também, mas nós temos uma esperança de que os nossos que morreram com o Senhor já estão com Ele, e um dia nós nos reencontraremos. Então ele fala, não fique triste pelo luto, assim como fica triste o que não tem esperança. Não quer dizer que você não vai ficar triste, nem vai ficar enlutado, mas a nossa esperança faz com que nós tenhamos um brilho de alegria, ou mesmo de consolo em meio a tudo isso. Versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, a nossa esperança é que os nossos que foram no Senhor, um dia voltarão quando Jesus voltar, e se nós estivermos vivos ainda, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Versículo 15, pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, nós, os vivos, Paulo não está mais vivo, mas quando ele encontrou a carta, ele escreveu a carta, ele estava vivo, né? Ele não escreveu morto. Então, ele estava vivo, se Jesus voltasse, ele vivo ainda, seria uma realidade. Agora, ele está com o Senhor. Ele diz, nós, os vivos, então vale para nós que estamos vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como vimos nas aulas da Escola Dominical sobre escatologia, nós não cremos na doutrina do sono da alma, que as pessoas que morreram ficam dormindo. Cremos que isso aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem para amenizar, de dizer que a pessoa está morta. Que a pessoa, quando está morta, ela parece estar dormindo, os olhos fechados, aquele aspecto de sono. Mas nós vemos em vários textos das Escrituras as pessoas vivas nos céus adorando ao Senhor. Em Apocalipse 5, por exemplo, os mártires estão embaixo do trono falando, Senhor, até quando? Pedindo a Deus que julgasse sua causa. Vemos na parábola de Lucas 16, do rico e Lázaro, que o rico está sofrendo consciente no inferno, e Lázaro descansa no seio de Abraão. Então, nós não cremos que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que as pessoas vão dormir quando morrem. Elas estão acordadas já louvando e adorando ao nosso Deus. É uma figura de linguagem para amenizar esse assunto da morte. E ele dá uma descrição clara aqui de uma outra coisa que a gente falou muito na EBD, nós não cremos no arrebatamento secreto. Essa é uma doutrina recente na igreja da igreja, tem menos de 200 anos, para uma igreja que tem mais de 2000 anos, e é uma doutrina até um pouco estranha, biblicamente frágil, de que alguns serão arrebatados de forma secreta, e quem ficar aqui vai ter que ganhar a sua salvação com o seu próprio sangue. A Bíblia sempre mostra, desde o Antigo ao Novo Testamento, que nós somos salvos pela fé. No Antigo, pela fé no Messias que viria, no Novo, pela fé no Messias que veio, mas somos salvos pela fé. Então, não cremos na doutrina do arrebatamento secreto, mas cremos no como está escrito aqui. Jesus vai voltar, ele vai trazer com ele os que morreram no Senhor, eles vão ressuscitar, vão ganhar novos corpos, assim como Jesus teve um corpo glorificado, e nós, se estivermos vivos, vamos encontrar com Jesus nos ares, e o nosso corpo vai ser glorificado, e aí eu creio que Jesus vai descer a Nova Jerusalém, como fala em Apocalipse. Eu creio que vai acontecer tudo de uma vez só, é a visão amilenista. Jesus vai descer, vai vir, os morreram no Senhor com ele, vão ter um corpo glorificado, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares se estivermos vivos, e a Nova Jerusalém vai descer,
Tudo que está aqui vai ser consumido pelo fogo, como fala lá em 2 de Pedro, e viveremos novos céus e nova terra para sempre na presença do Senhor. Mas independente desses detalhes do estudo de escatologia, que é meio complicado, a nossa certeza deve ser que viveremos para sempre com o Senhor. Não no céu, aquele belíssimo cântico que fala que e no céu para sempre estaremos com o Senhor, alguma coisa assim. Nesse ponto ele está equivocado, porque não ficaremos para sempre no céu, mas viveremos em novos céus e nova terra para sempre com o Senhor. Então, diante de uma igreja que estava triste por perder os seus membros, uma igreja que estava triste por ver pessoas fiéis ao Senhor morrendo, talvez pela sua fé em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: tenham esperança, um dia Jesus vai voltar e nós reencontraremos os nossos queridos que morreram nele. E o que ele fala no versículo 18? O propósito último da escatologia, o propósito principal. Portanto, leia comigo o versículo 18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Isso é para trazer consolo, irmãos. Isso é para trazer paz. Um dia estaremos com Jesus. Um dia vamos ver Jesus face a face. Na hora que a coisa estiver difícil, você estiver sem esperança, meu Deus, recebi uma notícia, um resultado preocupante de um exame médico. Meu Deus, a minha finança está apertada, está tudo difícil. Lembre-se disso. Busca o Senhor, ajuste a sua vida, mas lembre-se que um dia estaremos com o Senhor para sempre, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais necessidade, não haverá mais contas a pagar, não haverá nada de nenhuma necessidade, estaremos plenamente supridos na presença do nosso Deus para tudo sempre. Então, primeira coisa, console-se em saber que estaremos para sempre com o Senhor. E a segunda, console-se em saber que fomos destinados à salvação. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Olha só, o apóstolo Paulo fala assim: sobre dias e épocas eu não preciso escrever. E tem um monte de gente no YouTube aí querendo descobrir dias e épocas. Então, a gente precisa conhecer mais a Bíblia e saber o que realmente a gente precisa conhecer sobre escatologia. Mas ele diz: o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo de o escaparão. O que ele está falando, irmãos? A vinda de Jesus vai ser repentina. Isso para nós é uma bênção. Por quê? O ser humano é muito descansado. Todos nós. Então, se Jesus marcasse, eu vou voltar em 2032. Então eu vou ficar mais tranquilo. Quando chegar em 2031, eu começo a ir para a igreja, começo a me fortalecer, que Jesus está voltando. Não, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Então, aí você fala: mas Jesus 2000 anos não voltou ainda. Mas uma hora ele vai voltar. E se nós morrermos hoje, para nós Jesus já voltou. Já vamos encontrar com o Senhor. Então, a palavra de Deus nos alerta a ficarmos em vigilância. Lembra da parábola das 10 virgens? Precisamos ter a nossa lamparina com azeite. Precisamos viver na presença do Senhor. Não sabemos a hora que ele vai voltar, irmãos. Esses dias conversava com a irmã Silvia, do diácono Guilherme. Ela falou: você falava muito tempo, uma época você falava muito que tudo isso vai ser destruído pelo fogo, tudo vai ser consumido. Você tem falado pouco isso. Eu falei: porque foi uma época que eu preguei muito sobre escatologia. E aí eu fiquei feliz que isso marcou a mente da irmã Silvia, mas eu pensei, a gente precisa mesmo falar sobre isso. Infelizmente, a igreja tem deixado de falar da esperança do porvir. E aí muitos crentes estão muito ligados no dia de hoje, só se preocupam com os bens de hoje, com a saúde de hoje, com a vida de hoje, e esquecem que há uma promessa de que estaremos para sempre com o Senhor. E isso vai acontecer, de uma hora para outra. A volta de Jesus vai ser repentina. Uma hora para outra, podemos estar aqui essa manhã, o culto nem acabar. Espero que acabe e que eu possa dar minha aula, que eu preparei com tanto carinho para vocês. Então, se Jesus puder esperar até meio-dia, eu ficarei muito grato. Aí termina a aula, não vai servir para nada, porque ninguém precisa saber de profecia depois que Jesus voltar. As profecias vão cessar. Mas pelo menos eu vou dar minha aula, que eu preparei com tanto carinho para os irmãos. Mas se ele voltar antes da aula, no meio da aula, no final da aula, ou amanhã, não sabemos, irmãos, vai ser repentino. Então precisamos andar vigilante, precisamos andar ligados. É igual o ladrão, a analogia é perfeita para quem mora no Rio de Janeiro, né? Para quem mora no Rio de Janeiro, Jesus não precisa explicar muito, nem o apóstolo Paulo, porque ninguém marca horário com o ladrão. Me assalta amanhã 2h da tarde ali na rua Comandante Rubens Silva. Ninguém marca horário com o ladrão. Não, Úrsula, calma. Por acaso nós moramos nessa rua. Mas ninguém marca horário com o ladrão. Ele aparece. E se você mora no Rio de Janeiro, você sabe disso muito bem, como eu. Todos nós aqui moramos na nossa cidade maravilhosa. Então, vai ser assim. Jesus vai voltar, irmãos. Essa é verdade.
O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me buscar. Foi isso que cantamos. Continua o versículo 4. Mas vocês, irmãos, preste bem atenção na exortação do apóstolo Paulo, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, de novo, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, façamos o quê? Vigiemos e sejamos sóbrios. Vigie, meu irmão. E ele continua. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Que imagem bonita que o apóstolo Paulo apresenta aqui, com aquele tripé, né, alguns chamam de virtudes teologais, fé, esperança e amor. Então, ele faz uma imagem aqui, semelhante ao que ele faz em Efésios 6, ele fala, né, o capacete e a esperança da salvação, a couraça da fé, revestindo na couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Essa esperança, ela guarda a nossa mente. O capacete serve para quê? Para guardar a sua mente. Né? Se você for privilegiado como eu, talvez tenha que comprar um GG, né? Um capacete um pouquinho maior. Mas um motoqueiro tem que botar um para quê? Para proteger a sua cabeça. O capacete na batalha protegia de golpes na mente do guerreiro. Então, a esperança da salvação guarda a nossa mente. Não, vão vir ataques do inferno. O diabo vai ver os laços de Satã, vão tentar nos atacar, e aí o capacete da esperança vai estar em você, vai falar, não, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei qual é a minha esperança, um dia estarei com o meu Senhor. Então, Satanás, vaza, sai daqui, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem tenho crido, o Senhor Jesus, Ele vai me guardar. Um dia estarei com a grei amada diante do Senhor. Então, o capacete da salvação, a couraça da fé e do amor, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, em todo tempo estamos unidos com o Senhor. E os que dormiram, ou seja, morreram no Senhor, já estão com Ele. E nós que estamos vivos, estamos esperando a sua volta. E aí o que ele fala no versículo 11? Ao invés de, depois de falar de escatologia, da volta de Jesus, que vai ser como ladrão, vai ser de repente, o que ele fala no versículo 11? Leia comigo em voz alta. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Fale de escatologia com o irmão. Você não precisa fazer doutorado, ler livros e mais livros sobre isso, mas fale da esperança do porvir. Procure pessoas, como eu tenho visto isso na nossa igreja, tem me alegrado o coração, mas acho que a gente pode fazer mais. Pessoas que às vezes se ausentam, estão passando por uma luta, ou estão enfermas, e as pessoas me avisam, e as pessoas vão visitar, né? Algumas pessoas foram visitar o seu Saraiva, Paulo e Joel me agradeciam e compartilhavam. Às vezes a pessoa está doente, falhamos também, podemos fazer mais, irmãos. Mas como isso é bom, então procure um irmão da igreja. Às vezes a pessoa nem está ausente da igreja, já está na igreja, mas o diácono Zé Paulo, ele tem um dom assim, um dom, talvez seja espiritual mesmo. Ele, às vezes bate o olho, né, Marcinha? Ele bate o olho na pessoa e fulano não está muito bem. Daqui a pouco ele vai lá e, o diácono do amor, né? O que está acontecendo? Não sei o quê. Faça isso, irmãos. Vá até a pessoa que você acha que não está bem e fale, eu vou orar por você. E se a pessoa abrir seu coração, compartilhar as suas demandas, fale, tem esperança no porvir, tem esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Um dia nós descansaremos no Senhor. Amém? Você pode ser portador dessas boas novas. Essa semana passei uma situação inusitada, irmãos, que eu fui na Caixa Econômica resolver um negócio do apartamento, né? E aí eu estou lá, e aí sentei, estava demorado, eu sentei no banquinho, e aí fui visitado assim por um espírito bendito, assim, de sono, irmão. Eu comecei a dormir. Aí eu baixei, eu acho que eu estava até babando. Daqui a pouco eu dormi assim, aí eu acordei assim, meio sonado, olhei para a direita, Marília e irmã Maria olhando para minha cara. Está dormindo, pastor? Né, Marília? Aí, oi, Marília, tudo bem? Acho que elas estavam quase pegando um café para mim, né, Marília? Estava bravo o negócio para mim ali. Eu estou cansado mesmo. Então, a gente vai ficar cansado, irmãos. O irmão vai olhar você e vai falar, coitado, pastor lá. Nem falaram comigo, deixaram eu acordar sozinho. Né, Marília?
E ainda chamaram a Marília primeiro. Eu falei, meu Deus, a Marília foi primeiro, eu continuei. Quando a Marília foi embora, eu falei, Marília, tchau, vou voltar a dormir mais um pouquinho. E vai demorar essa Caixa Econômica. Então, irmão, a gente se cansa, a gente passa por luta, a gente dorme, o irmão chega no banco, você está babando lá no banco do banco. Mas a gente tem que reforçar uns aos outros a esperança que temos, irmãos, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Essa esperança é preciosa, essa esperança alegra a nossa alma, essa esperança deve fazer nos levantar a cabeça e seguir adiante, atravessar a guerra que está lá no Marcão, não tentando a Deus, mas com esperança de que Deus vai nos guardar, porque nós temos a esperança de estar para sempre com Ele. Deus tem nos guardado e Ele é fiel para nos sustentar até o último dia. Ele nos salvou da ira divina. Esses homens ímpios, irmãos, que estão fazendo barbaridade em nosso país, legalizando drogas, querendo legalizar aborto, fazendo todo tipo toda sorte de imoralidade, de iniquidade, se não se arrependerem, eles vão enfrentar a ira de Deus. Eles vão enfrentar a ira do Senhor Altíssimo, que detesta a iniquidade. Se eles não se arrependerem, eles vão enfrentar a ira de Deus. E nós, que às vezes sofremos pelos seus maus feitos, estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Então, consolem uns aos outros com essa esperança. Os que morreram no Senhor descansam nele e um dia vamos nos reencontrar com eles. Consolem uns aos outros com essa esperança. Nós fomos salvos livres da ira que visitará toda a terra. Deus visitará esse mundo com ira. Já falei isso algumas vezes. Se você tem dúvidas sobre isso, leia um capítulo de Apocalipse, Apocalipse 16. E você vai ver o tamanho do furor de Deus contra os ímpios que o rejeitam. Mas nós seremos guardados, pois nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu naquela cruz, ressuscitou, confessamos com os nossos lábios, cremos no nosso coração e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Para concluir, eu vou usar o próprio texto aqui maravilhoso do capítulo 5 para falar algumas orientações que Paulo dá àqueles irmãos e se aplicam para nós hoje também. Consequências de sabermos que Jesus vai voltar e que estaremos para sempre com Ele. Versículo 12 do capítulo 5. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo orienta aqui a você honrar as lideranças que estão sobre você, porque o trabalho é árduo, irmãos. Trabalho pastoral, o trabalho de liderança na igreja é desafiador. Lidamos com pessoas diferentes, têm temperamentos diferentes, vivendo momentos diferentes, e nós precisamos pedir a Deus graça. Então, honre as suas lideranças. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha que texto lindo. Por causa da esperança que temos em Cristo, nós vamos admoestar, ou seja, exortar os que vivem de forma desordenada, consolar os desanimados, aparar os fracos e sermos pacientes com todos. Como isso é importante e como isso é necessário na vida da igreja, irmãos. A gente ter paciência, respire antes de responder, respire antes de falar, pense, ore, tenha paciência com os outros. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Olha que bênção, quando na igreja a gente está sempre preocupado em agradar, em fazer o melhor para o outro, como isso gera vida no meio da comunidade. Versículo 16, estejam sempre alegres. Versículo 17, leia em voz alta, orem sem cessar, amém? Versículo 18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, tema da nossa aula daqui a pouco, inclusive vou citar esse versículo. Mas examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Irmãos, se nós cremos nisso que eu acabei de falar para os irmãos, que Jesus Cristo vai voltar, que nós prestaremos conta a Ele das nossas vidas, isso tem que impactar a maneira como vivemos hoje. A certeza do lugar para onde estamos indo, a certeza de que estamos caminhando para estar para sempre com o Senhor, tem que impactar a maneira como vivemos, tem que impactar as nossas prioridades, tem que impactar o que vemos, tem que impactar como nos relacionamos, pois há algo muito maior em jogo, estarmos para sempre com o Senhor e a salvação que nos alcançou. Como falava no início, eu creio que Deus me usou naquela manhã lá na igreja em Corumbá
com palavras semelhantes a essa, trazer consolo da parte de Deus. De que aquele irmão querido, aquele pastor amado, que havia partido naquela semana, estava com o Senhor, adorando a Deus. E um dia, aquela igreja, os salvos e remidos no Senhor, estariam para sempre com Ele. Eu não sei se você já morou de aluguel. Eu já morei de aluguel, já morei em casa própria, já morei em casa mais ou menos de favor, que a minha tia emprestou para a gente uma época, uma casinha aqui no Anil mesmo. Mas a nossa vida nesse mundo é como morar de aluguel. Ou para não falar da casa, falar da igreja, né? Estou incomodado com esse tapete aqui, está tão feio. Semana estava pensando, a gente podia trocar esse tapete. Mas o último orçamento que a gente fez foi R$5.000. A gente está de aluguel aqui, no tempo certo eu creio que Deus vai nos levar para outro lugar. Então não vamos gastar R$5.000 numa coisa que vai ficar aqui, né? Vamos suportar esse tapetinho meio improvisado por enquanto e orar ao Senhor que nos leve para um lugar em definitivo. Assim deve ser a nossa esperança. Nós vivemos de aluguel nessa terra. Nós devemos cuidar. Quando você vive de aluguel, você deve cuidar da casa. Estou de aluguel, vou deixar a parede sem pintar, vou deixar a torneira pingando, vou deixar a descarga quebrada. Não, cuide da casa como se fosse sua. Mas você não vai investir demais, você não vai fazer uma grande obra, não vai fazer muitas coisas, porque ali é de aluguel. Uma hora você vai entregar aquilo ali. Então nós vivemos de aluguel nessa terra. Não se apegue demais, não se apegue às coisas dessa vida. Mas tenha certeza que Jesus nos salvou e nós estaremos para sempre com Ele. E essa palavra deve ser fonte de consolo, irmãos. Consolo para as nossas vidas e consolo para aqueles que estão junto a nós. Que Deus fortaleça isso nos nossos corações e que a nossa vida seja um reflexo disso. De alguém que sabe para onde está indo, sabe o seu destino e vive como alguém que foi salvo e remido e na expectativa da esperança, com o capacete da esperança de que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Estamos encerrando.